estudantes! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre classificação das funções. Mas antes de começar a aula, eu queria que vocês vissem aqui essas fotos que eu botei. Fotos nossas, né? Só para lembrar o quanto eu tô com saudade de vocês. E que mesmo longe, vocês continuam todos no meu coração, tá? Então, vamos lá? Classificação das funções. O primeiro tipo de função que a gente vai estudar é a função injetora. Uma função é dita injetora se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas no contradomínio. Vamos lá. Lembra que o conjunto domínio é esse primeiro conjunto aqui, né? O conjunto A, de onde partem as flechas, né? E de onde também a gente tira aquele x do par ordenado xy, certo? Já o conjunto, o contradomínio, é justamente aquele conjunto B, de onde para onde chegam as flechas e onde a gente vai tirar o y, né? Do par ordenado xy. Então, vejam só, para que uma função seja considerada injetora, eu vou ter que cada valor de A, cada valor de x, vai poder se relacionar apenas com um valor diferente em y. Aqui, por exemplo, eu tenho o 1 se relacionando com o 2 com o 4 e o 3 com o 6, ou seja, eu não tenho para um valor diferente de y uma mesma imagem, então eu digo que ela é uma função injetora. Já nesse exemplo aqui de baixo, se você prestar atenção, você tem o 1 se relacionando com o 1 e o 2 também se relacionando com o 1, ou seja, para elementos distintos do domínio, se relacionam com o mesmo elemento do contradomínio, ou seja, elementos distintos do domínio têm imagem, a mesma imagem. Então, quando acontecer isso, a função ela não é injetora, ok? Então, para ser injetora, ela vai ter que ter x1 diferente de x2 se relacionando com f de x1 diferente de f de x2, ok? Ou seja, elementos distintos de A do domínio não podem se relacionar com o mesmo elemento do contradomínio, ok? Um outro tipo de função que a gente também vai ver hoje são as funções... antes a gente vai ver aqui como reconhecer através do gráfico. Já ia esquecendo isso. Aqui eu tenho um gráfico de uma função f, aqui eu tenho um gráfico de uma função g. Esse gráfico aqui de f não representa uma função injetora, mas como é que eu sei disso? Veja só, eu tenho aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, certo? Então, aqui no eixo das abscissas eu tenho o valor de x1 e o valor de x2. Esses valores estão se relacionando com um único valor em y, ok? Então, significa o quê? Que valores diferentes em x possuem a mesma imagem. Quando isso ocorre, eu não estou diante de uma função injetora, ok? Então, essa função aqui não é injetora. Então, quando você tiver um gráfico e você passar aqui, ó, uma reta paralela ao eixo x e ela tocar o seu gráfico em mais de um ponto, você já vai saber que não está diante de uma função injetora, ok? Aqui, ó, se você ver aqui, ó, qualquer valor que eu determinar para x aqui, vai ter que se relacionar com um ponto diferente em y. Por quê? Qualquer reta paralela a x que eu passar aqui, ela só vai tocar o gráfico em um único ponto. Isso significa que eu estou diante de uma função injetora, ok? Então, vamos passar agora para a função sobrejetora. Quando é que eu vou poder dizer que uma função ela é sobrejetora? Vejam só, eu tenho aqui alguns exemplos de diagrama de Venn. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, no meu domínio, eu tenho 1, 2, 3 e 4, e eles estão se relacionando aqui, ó, 1, 2 e 3, ok? Vejam que no conjunto B, no contradomínio, aquele conjunto que recebe as flechas, tá? De onde eu vou tirar o meu y do par ordenado, não sobram elementos. Então, quando não sobrarem elementos em y, ou seja, quando o contradomínio ele for exatamente igual ao conjunto imagem, eu estarei diante de uma função sobrejetora, ó. Para lembrar, o conjunto imagem é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio que estão associados a pelo menos um elemento do domínio. A gente sabe que para ser função, todos os elementos do domínio têm que possuir uma imagem, né? Mas a gente sabe que no contradomínio podem sobrar elementos. Aqueles elementos que se relacionam é o que a gente chama de imagem. Então, quando não sobrarem elementos, quando a imagem for exatamente igual ao contradomínio, eu estou diante de uma função sobrejetora.
tá? Então, aqui eu tenho uma sobrejetora, aqui também, ó, você vai verificar aqui, 2, 3 e 5 estão se relacionando com 1, 2 e 3. Não sobram elementos aqui no conjunto, no contradomínio. Ou seja, o contradomínio é exatamente igual à imagem. Então, quando isso ocorre, eu estou diante de uma função sobrejetora. Já aqui, ó, se você verificar, a gente tem, ó, no conjunto, no contradomínio eu tenho os elementos 8, 7 e 6. Mas o elemento 7, ele está sobrando. Ele não recebe nenhuma flecha. Então, já que sobrou um elemento em B, já que sobrou um elemento no contradomínio, eu não tenho uma função sobrejetora. Porque não pode sobrar elementos em Y, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, classificamos como sobrejetora as funções que possuem o contradomínio igual ao conjunto imagem, ok? Vamos ver como é que a gente consegue classificar, como é que a gente consegue identificar através do gráfico. Pronto, eu tenho aqui dois gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui, que está de azul, eu vou poder dizer que a função ela é sobrejetora. Por quê? Ó, se você passar tracinhos aqui cortando o eixo Y, qualquer traço que você passar aqui cortando o Y, ele vai encontrar o gráfico, não vai? Ele vai cortar aqui o gráfico. Isso significa o quê? Que não sobram elementos de Y, porque todos os elementos de Y têm algum correspondente em X. Então, isso quer dizer que a imagem é igual ao contradomínio, e por isso eu tenho uma função sobrejetora. Do mesmo modo, desse lado de cá aqui, ó, se eu verificar aqui, se eu passar qualquer reta aqui cortando o Y aqui em cima, você vai ver que ele não vai encontrar gráfico aqui. Ou seja, os elementos de Y aqui em cima, eles não fazem parte da imagem, ou seja, eles sobraram elementos em Y. Se sobraram elementos em Y, eu não estou diante de uma função sobrejetora, ok? E aí eu vou poder dizer que existem também aquelas funções que elas são injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo, que são as funções bijetoras. Elas são injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo. Vamos lembrar, ó, uma função é injetora, que a gente está diante de uma função injetora, ó, elementos distintos em A se correspondem com elementos distintos em B. Pode sobrar elemento em B, não tem problema, tá? Ela é injetora. Quando é que não pode sobrar elemento em B? Quando ela for sobrejetora. Mas quando ela for sobrejetora, elementos distintos de A podem ter a mesma imagem em B? Pode, só não pode quando ela for injetora, ok? Então, aqui eu tenho uma função injetora, aqui eu tenho uma função sobrejetora. Aqui embaixo eu tenho uma função bijetora. Por quê? Ó, todos os elementos de A possuem imagens diferentes em B e também não sobram elementos em B. Ou seja, esta função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Portanto, eu posso dizer que ela é uma função bijetora, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês, ó, uma função é bijetora quando é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Continuando, a gente vai ver uma outra classificação, função par e função ímpar. Quando é que eu vou poder dizer que uma função é par e quando é que eu vou poder dizer que uma função é ímpar? Veja só, uma função ela vai ser par quando valores simétricos de x, ou seja, quando eu tenho 1 e menos 1, 2 e menos 2, ok? Valores simétricos de x tenham imagens iguais. O que é que isso significa? Significa que, vamos ver aqui nesse exemplo, ó, eu tenho essa função aqui, f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Se eu estabelecer para x o valor de menos 3 e substituir aqui, eu tenho, ó, menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 igual a 5, não é? Porque menos 3 ao quadrado eu tenho 9, 9 menos 4, 5. Mas se eu estabelecer para x o valor de 3, ou seja, o simétrico de menos 3, que seria 3, e eu resolver aqui também substituindo, ó, 3 ao quadrado, 9 menos 4, 5. Ou seja, eu vou encontrar o mesmo valor de y. Tanto para menos 3 como para 3, o valor de y vai ser igual, ou seja, a imagem vai ser igual. Aqui eu vou ter os pares ordenados, ó, menos 3 e 5. E da mesma forma aqui eu tenho 3 e 5. Ou seja, valores simétricos de x vão ter a mesma imagem. Quando isso acontecer, eu tenho uma função par, ok? Quando é que eu tenho uma função ímpar? Quando valores simétricos em x me derem imagens simétricas. Ou seja, ó, aqui na minha função g de x, eu tenho que g de x é igual a 2x, ok? Quando eu estipulo que x tem o valor de menos 4, eu vou encontrar para g
o valor de menos 8. Para y, o valor de menos 8, né? Para g de x, para y, o valor de menos 8. Porque eu substituo aqui, ó, 2 vezes menos 4, menos 8. Por outro lado, se eu digo que x vale 4, eu vou encontrar para g de x, ou seja, para y, o valor de 8. Ou seja, imagens simétricas, domínio simétrico, valor de x simétrico, encontra imagens simétricas. Aqui eu teria os pares ordenados, ó. Menos 4 e menos 8. E teria aqui os pares ordenados 4 e 8, ou seja, os valores de x são simétricos, ó, um positivo e um negativo, e os valores de y também são simétricos. Então, aqui eu teria uma função ímpar. E como é que a gente vai reconhecer isso por meio do gráfico? Vamos ver aqui. Ó, o gráfico de uma função par, ela vai ser simétrico em relação ao eixo de y. Por quê? Porque, ó, qualquer valor que eu botar aqui para x vai ter que se relacionar com o mesmo valor de y, não é isso? Como a gente fez aqui, ó, no nosso exemplo, o menos 3 se relacionava com 5 e o 3 também se relacionava com 5. Então, como eles vão ter a mesma imagem, esse gráfico ele é simétrico em relação a y, ó. Tá? Tanto valores positivos como valores negativos em x vão se relacionar com o mesmo valor em y, tá? Já quando eu tenho uma função ímpar, ele é simétrico em relação à origem. Por quê? Porque a gente viu que valores simétricos de x se relacionam com valores simétricos de y, não é isso? Então, esse tipo aqui eu tenho o gráfico de uma função ímpar. E aqui eu tenho o gráfico de uma função par. Vamos construir, vou pegar aqui de volta, para a gente construir bem pequenininho aqui o gráfico dessa primeira função par aqui e depois dessa função ímpar para vocês visualizarem melhor. Olha só, vamos dizer que aqui eu tenho x, y, tá? Então, eu tenho, dizer 1, 2, 3, foi isso para x, e 1, 2, vamos aumentar um pouquinho aqui, menos 3, ok? E eles se relacionam, quem é a minha imagem é 5 aqui, né? Ó, então, tanto menos 3, tanto 3 vai ter imagem 5, tá? Quanto menos 3 também vai ter imagem 5, ou seja, ó, eles são simétricos, não é isso? Se eu fosse ligar aqui, digamos que eu ia poder fazer algo mais ou menos desse tipo aqui, tá? Ele é simétrico em relação a y, tá bom? Ó, o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. Já aqui, ó, na minha função ímpar, se eu fosse fazer o gráfico aqui, vai ter que ser bem grande, né? Vou botar pequenininho, tá? Ó, x, y, tá? Então, digamos que eu tenha 4 aqui, mais ou menos, menos 4 aqui. E eu tenha 8 aqui, e eu tenha menos 8 aqui, tá? A gente viu que menos 4 fez par com menos 8, ó. E a gente viu que 4 fez par com 8, não é isso? Tá? Ok? Então, se eu fosse fazer mais ou menos aqui, isso aqui ia ficar mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, simétrico em relação à origem, ó. Que aqui também é aqui igual, ok? Bom, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar a atividade para vocês responderem lá na plataforma, tá bom? Dê uma olhadinha lá. Um beijo grande e até a próxima.